E seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Karina e vamos ouvir a palavra de Deus. Vou pedir para vocês, quem tiver uma Bíblia aí perto, pode ser no celular mesmo, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Eu vou estar trazendo para vocês uma palavra que Deus tocou no meu coração, me fez refletir sobre algumas coisas. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aqui o livro de Samuel, ele começa, retratando a vida de um homem com duas mulheres. Eucana, ele tinha duas mulheres, uma Ana e a outra Penina. A Penina tinha filhos e a Ana não conseguia ter filhos, tá? Ana, ela buscava Deus para ter um filho e ela não tinha. E isso entristecia muito o coração dela. Eucana amava muito mais a Ana, porém nem isso era o suficiente. Ela queria muito ter um filho. E ela sabia onde ela ia buscar, né? A fonte de todo poder, de toda a bênção, de toda a glória e majestade, que é através de Deus, né? O pedido de Ana poderia ser cumprido através de Deus. Hoje, em nossa vida, existem muitas situações que às vezes fogem do nosso controle, situações que nós não temos poder nenhum para resolver. E são nessas situações que Deus age. Você pode olhar do começo ao fim da Bíblia. Deus pega situações improváveis, as situações impossíveis e faz ser possível. Tanto que Sara, a mulher de Abraão, que foi, o casal ali que começou todo o processo ali no meio, de Israel, começou realmente a trazer pessoas para se tornar os hebreus que nós conhecemos hoje, os israelitas. Então foi assim, o casal marca o início, do judaísmo. E assim, Sara era velha já, tinha 90 anos, e Deus abriu a madre dela, ela concebeu. E temos outras mulheres também que eram estéreis, não podia ter filho. Que é mais Maria, mãe de Jesus, que não era casada, não tinha relação sexual e engravidou. O Espírito Santo colocou lá o espermatozoide lá no útero de Maria e assim nasceu o nosso Jesus. Então, para Deus tudo é possível, da maneira que Ele quer. E aqui não é diferente, na vida de Ana, ela buscava Deus por aquilo que ela queria muito. E nós também queremos algo em nossas vidas, algo às vezes impossível. Mas a diferença é que Ana, ela fez um voto. Esse voto é que, se Deus desse o filho para ela, o filho seria entregue para Deus. Tanto que Deus a abençoou e ela entregou o filho dela para Deus. Então, quando nós paramos para observar na nossa vida, será que o que pedimos a Deus também estamos entregando uma quantia para Ele? Será que quando pedimos algo para Deus, pedimos só para o nosso bel prazer, para a nossa alegria e felicidade?
ou nós também entregamos aquilo para Deus, que seja feita a vontade dele. Você pode pedir uma casa, você pode pedir um carro, mas com esse carro você vai glorificar o nome de Deus, vai fazer uma obra voluntária, vai ir à igreja, você vai pedir uma casa. Nessa casa você vai orar, você vai buscar, vai entregar a sua casa para Deus, vai receber pessoas e falar de Deus. Então, assim, tudo que nós pedimos em nossa vida, uma porcentagem você deve a Deus. E se você fizer um voto assim como Ana fez, você pode alcançar. E continuando aqui, Ana era uma pessoa que buscava muito para que ela pudesse ter um filho. E isso entristecia muito o coração dela, ao ponto de deixar ela muito ansiosa. E aqui a gente vê que ela ia sempre ao templo, né? Orar a Deus. E o sacerdote do templo, Eli, observava ela e via que ela ficava ali no cantinho dela, orando, 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 e ela ficava no cantinho dela falando ali, né, em mistério com Deus. Ela mexia a boca, mas não saía, assim, palavras. E ela na aflição dela ali orando e ele observando. Nossa, essa mulher, né, fica aí desse jeito, orando desse jeito, não sai nada quando ela fala. Muitas vezes alguém pode olhar e dizer, mas por que essa pessoa fica chorando, não para de chorar? Ou por que essa mulher fica dando glória alto? Ai, por que essa pessoa fica orando tão alto? Mas a gente não sabe o que se passa dentro da casa dessa pessoa. A gente não sabe o que está acontecendo na vida dessa pessoa, tá? Nós às vezes olhamos a aparência, mas só Deus conhece o coração, só Deus conhece as feridas, os sofrimentos. Então, assim, quando nós vamos olhar para as outras pessoas, aquilo de, ai, o santo não bateu, ai, já peguei ranço, nem conheço. Isso não é coisa para um cristão pensar. Cristão, a gente mal sabe o que está passando na vida daquela pessoa, a gente não sabe nada, absolutamente nada. Ela mostra ali o que está na aparência dela, mas a gente não sabe o que ela busca, o que ela espera em Deus. E aqui Eli indagou ela e falou aqui, né, no versículo 14, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Então percebe aqui que ele questionou, mas não só questionou, acusou ainda sem saber. E quantas vezes a gente acusa outras pessoas sem saber a real da vida dela? Quantas vezes também somos acusados? As pessoas, elas nos acusam sem saber nada, absolutamente nada da nossa vida. E isso às vezes nos entristece. Mas como vamos reagir a isso? E aqui Ana responde ele, né? Com a maior educadeza do mundo. Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Quantas vezes nós somos afrontados, caluniados, julgados, no meio aqui da internet ainda mais. Se entrar no Instagram, você pode entrar no vídeo que for, você vai ver crítica. Seja a pessoa ensinando, você vai ver crítica, ela inspirando alguém, ela compartilhando algo da vida dela, vai ter muitas críticas. E ela tá mostrando ali 1% da vida dela, né? E recebe muitas críticas. Então, imagine o que não tem por trás de tudo aquilo que ela mostra. E nós olhamos e já julgamos com os nossos olhos, né? Então, assim, nós estamos numa era que é, nossa, tomada por críticas, né? E tanto o Instagram, que acredito eu que seja uma das redes sociais mais fortes, é onde predomina a crítica, né? Tanto que isso faz muitas pessoas também a se esconderem mais, a se preservar mais para não estar sujeito às críticas. E aqui foi interessante que hoje um critica, o outro rebate, e dá aquela briga, e aquela coisa. E a Kiana, ela poderia ter rebatido, ela não estava fazendo nada de errado. Porém, ela soube, de sabedoria, ela soube responder. Tanto que depois o Eli fala para ela, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então, perceba que a humildade dela trouxe a própria bênção do sacerdote para a vida dela. Então, é muito interessante que a gente possa pensar nisso, que você pode estar em um sofrimento, você pode estar aí no meio de uma tempestade, você pode estar aí pedindo algo para Deus e ainda não recebeu, mas mantenha-se humilde, mantenha-se na paciência e mansidão de Deus, pois Ele pode te escutar e Ele vai te ajudar, se você continuar no seu propósito com Deus. Lembre-se, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua mente e não há nada que outras pessoas falem de você
que vai mudar a opinião de Deus para com você. Então pense nisso, reflita nisso. E para complementar essa palavra, eu vou trazer aqui um versículo que se encontra em Efésios 6, versículo 10. Eu gosto muito, muito, muito desse capítulo, porque é uma coisa assim que eu tento sempre praticar em minha vida. E muda tudo. Isso aqui é o verdadeiro significado de controlar a sua personalidade. Independente se você é melancólico, se você é colérico, sanguíneo, fleumático, isso aqui pode superar todos os seus temperamentos, né? E aqui diz, no versículo 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor. Ai, desculpa, gente. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para que puderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui, quando fala essa luta, nossa luta não é contra carne nem sangue, o que acontece? Nós, seres humanos, através do pecado, nós somos influenciados pelo diabo. Nós, salvos, também estamos sujeitos a essa influência. Sabe quando você fala uma coisa assim, e você pensa, poxa, eu não devia ter falado aquilo, mas você se deixou levar? Nem sempre é da sua própria carne. Às vezes é o inimigo incentivando, manipulando a situação, inflamando a situação. Então, assim, nós não podemos ser leigos, nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós que cremos na palavra de Deus, não podemos ser leigos e achar que o inimigo não tenta contra a nossa vida, não tenta contra a nossa alma. Nós devemos ser sábios para entender que o inimigo está trabalhando. Algumas pessoas, talvez a maioria de nós, não sabemos discernir quando é o inimigo e quando a pessoa faz por ela mesma. Então, que nós estejamos atentos, que nós não devemos brigar com ninguém, maltratar ninguém, julgar ninguém, mesmo que aquela pessoa tenha feito aquilo com você. Aquela história de herói e vilão. Nem todas as pessoas são vilã. Muitas pessoas, infelizmente, elas são fracas e falhas. E o inimigo acaba agindo, falando através dela. E isso te entristecendo. Então aqui ele fala, no versículo 13, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Dia mau, todos nós temos. Todas as pessoas na face dessa terra, até o mais rico, o mais pobre, todos nós temos o dia mau. A questão é resistir o dia mau. Você não precisa vencer o dia mau. Você não precisa tornar o dia mau em bom. Você não precisa ter vários dias bons. Você precisa resistir ao dia mau, pois ele passa. E aqui ele continua, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. O que é cingir com a verdade? Tenha a verdade sobre a sua vida, a verdade da palavra, a verdade do evangelho. Vestindo a couraça da justiça, seja justo em todas as suas ações. Justo de acordo com a palavra, não com o que você considera justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. O evangelho da paz é o próprio evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que Jesus Cristo trouxe aqui na terra. Então você lê, Mateus, Lucas, Marcos, e você consegue compreender como era o evangelho de Jesus e tomar as mesmas atitudes, as mesmas palavras, não falar de si próprio. Como eu disse, né, Jesus é o maior controlador do temperamento do ser humano, segurando sempre o escudo da fé segurando sempre o escudo da fé
com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, e através da nossa fé, a nossa esperança, que nós podemos lutar contra o inimigo de nossas almas. Então, assim, você tem uma situação, uma causa, e você pode desanimar, pode desistir, ficar com ansiedade, lá chorando na sua cama. Ou você pode resistir, confundir o inimigo. Enquanto ele acha que você tá lá chorando na sua cama, você tá chorando coisa nenhuma, você tá lá buscando a Deus. Ele acha que te venceu, mas você está se preparando. Você tá se cingindo aqui, né, no escudo da fé. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação é crer que nós já estamos salvos desta terra, das situações desta terra. Independente do que você passe aqui na sua vida, tudo passa. E um dia você estará juntamente com Deus. Essa tem que ser a esperança do cristão. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito é a própria palavra de Deus. Se você manter o seu pensamento na palavra de Deus, você não vai vacilar os seus passos. Por quê? A palavra de Deus ela tem respaldo para tudo e qualquer situação. E aqui ele continua falando, né? Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso vigiem com toda perseverança por todos os santos. Aqui ele fala essa oração, súplica, ora em todo o tempo através do Espírito. Sempre quando você vai orar, peça para o Espírito Santo falar através de você. Pede para ele interceder. O único intercessor de nós a Deus é o Espírito Santo, que foi dado por Jesus Cristo. Então o Espírito Santo é o maior intercessor. Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a pedir corretamente. Basta você pedir. É de graça. É para todos. E aqui ele continua. E aqui Paulo continua, né, pedindo que todos orem por ele, para que no abrir de sua boca seja dada a palavra com ousadia, para tornar conhecido o ministério do evangelho, pelo qual ele é embaixador em cadeias, para que em Cristo seja usado a falar como cumpre fazer. Então, você buscando, orando, pense em quantas pessoas você pode ajudar lá na frente, essa causa que você está passando, essa dificuldade, essa doença. Quando você obter a cura, obter a vitória, obter o resultado, você pode falar para outras pessoas, eu venci, mas não foi por mim, foi por Deus. E eu tenho como te falar para você vencer também. Eu tenho aqui a solução, que é Jesus Cristo. Então que possamos refletir na atitude de Ana e possamos refletir mais ainda em sempre ter a armadura de Deus, sempre estar vestidos com a armadura de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, envia para aquele amigo, aquela amiga que está precisando dessa palavra e acompanhe o canal, que terão próximos vídeos.